Nesse momento, vamos meditar na palavra de Deus e eu peço para que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, no capítulo 8. Nós faremos a leitura do versículo 10, mas bem lá do finalzinho do versículo 10. Eu até peço para que você não feche a sua Bíblia, eu vou mencionar outros versículos do texto, mas como base para esta mensagem, eu farei a leitura apenas da parte final do versículo 10. Neemias, capítulo 8, versículo 10, parte final, que diz assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos repetir, independentemente da versão que você está usando, está fácil aqui para a gente falar junto. Eu vou falar mais uma vez sozinho e depois nós recitaremos o final do versículo juntos. Então diz assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. 1, 2, 3. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não é competição, mas a igreja estava mais cheia 17 horas e vocês falaram mais forte. Parabéns. E sabe o que eu vou falar hoje? Sobre a alegria. Só que eu vou falar de uma maneira que vai me confrontar e vai confrontar você também. Porque eu poderia, assim, pegar o texto e só destacar a alegria, mas eu quero, antes de tudo, falar para você sobre a falsa alegria. Que muitas pessoas, infelizmente, estão vivendo uma vida espiritual ou emocionalmente de uma maneira muito difícil mesmo, porque estão buscando a alegria a qualquer custo e estão buscando a alegria, uma falsa alegria, que não tem a ver com o que a palavra nos ensina. O tema da mensagem de hoje é: a alegria não pode ser roubada. Não permita que a alegria seja roubada. E eu estou num dia assim tão feliz também. A mensagem já estava pronta, mas nós fomos lá para Votuporanga e voltamos felizes por tudo que o Senhor fez ali. Pelos adolescentes que se converteram, pelos adolescentes que se reconciliaram, pelo apelo que nós fizemos lá, quanto aquelas pessoas que têm um chamado e queriam se colocar diante de Deus para serem missionários ou pastores, e um outro grupo esteve lá na frente, e me fez lembrar de Salmo 126, versículo 6, que diz que aquele que antes vai andando e chorando, retorna pelo caminho depois, alegremente com os seus molhos, ou seja, com aquilo que foi colhido. Irmãos, como que nós nos alegramos em várias situações que acontecem na nossa vida, mas infelizmente a tendência do ser humano é buscar uma alegria exterior. Por isso eu quero chamar agora de uma falsa alegria, porque se você, não que você não tenha coisas do exterior, não que você não tenha que adquirir coisas que fazem parte do mundo material, físico, você tem, mas você não pode deixar que isso dite a regra da sua vida, e que não seja o alvo maior do que o alvo da alegria que está em Cristo Jesus. Praticamente eu já preguei tudo, mas aqui eu tenho que discorrer a pregação e você vai entender melhor ainda. O ser humano, ele tem uma tendência de olhar sempre para o que está dando errado, e qualquer coisa abate a sua alegria. Uma vez um professor, eu já ouvi falar que professor, que pastor, como eu não sei de fato quem inventou essa história, eu vou contar que foi um professor. Uma vez um professor chegou na sala de aula e colocou na projeção uma
tela branca e no centro da tela um ponto vermelho. E ele perguntava para as pessoas, para a sala de aula: o que você está vendo? Aí todo mundo falava assim: um ponto vermelho. O que vocês estão vendo? Um ponto vermelho. O que você diria se eu colocasse um ponto vermelho? Mas em torno do ponto vermelho tinha toda a claridade, tinha aquela parte branca, mas a gente escolhe ver o ponto vermelho. Olha como a nossa alegria vai embora assim, ó. Às vezes, do decorrer da semana, foram várias situações boas, legais, no trabalho. Vou aqui usar uma analogia, né? Um exemplo. Um vendedor. Nossa, segunda vendeu bem, terça vendeu bem, quarta vendeu bem, quinta vendeu bem, sexta até na hora do almoço vendeu bem. Aí depois do almoço já não estava vendendo nada. Aí a pessoa já começa. Hoje eu não estou vendendo quase nada. Aí para ajudar, chega a colega assim, ó. Eu já vi acontecer isso em loja. Chega para lá, foi na frente: oi, tudo bem? E a pessoa levou 20 caixas de sapato. Alegria de segunda a quinta-feira e de sexta até na hora do almoço, vai lá para o pé. Passou na minha frente, vendeu na minha frente. E eu não vendi nada. Mas e o de segunda a quinta-feira? Mas a sexta-feira até na hora do almoço? Esta é a tendência do humano, do ser humano. Então nós temos nesta questão da análise da alegria, dois grupos. O grupo que foca na alegria exterior, por isso é ambicioso, coloca alvos altíssimos, monetariamente falando. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que fazer meu primeiro milhão. Quantos já ouviram sobre isso aí? Eu tenho que fazer meu primeiro milhão. Quando eu não faço, eu vou sofrer, não vou me alegrar, porque eu tenho que fazer. É um grupo, mas tem o grupo do lado de cá, que não reconhece nada. Então a alegria também vai embora. Quando eu preguei sobre gratidão, eu falei mais ou menos sobre isso. Mas hoje, quanto à alegria, eu quero começar nos ajudando, porque eu também preciso ser relembrado de muitas coisas que eu mesmo vou pregar aqui hoje, para que a alegria não vá embora. E a alegria não pode mesmo ir embora. Porque aqui no contexto de Neemias, eles estavam diante de que situação? Reconstrução. Eles já tinham chorado, eles já tinham enfrentado e morado numa cidade destruída, eles já tinham passado pelo constrangimento, muitas vezes de perseguição, eles estavam sendo muitas vezes confrontados por Deus por causa do pecado deles. Então, uma das questões talvez que leva a tua alegria embora é porque você não pensa antes de fazer as coisas. E no caso deles, como era a questão pecado, isso roubava a alegria deles mesmo. Mas Esdras, aqui no capítulo 8, faz a leitura da lei diante de todo o povo. Eu pedi para você não fechar a Bíblia, porque eu quero que você leia comigo o versículo 8. Acompanhe comigo a leitura do versículo 8. Diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que lia. Então eles chegaram diante do povo e disse: olha, nós já pecamos, por causa do pecado nós já fomos destruídos, fomos levados para o cativeiro, agora nós retornamos, nós estamos passando por reconstrução, isso também é árduo, nós estamos agora passando por perseguições, porque nós conhecemos a história de pessoas que se levantavam contra a questão os inimigos que conspiravam para intimidar Neemias, que está lá no capítulo 6, nós vemos que Neemias precisou estabelecer guardas em Jerusalém, por causa de levantes. Bom, mas também tinha os pontos bons, né?
porque outras pessoas começaram a retornar no capítulo 7, começaram a retornar para Jerusalém, e eles estavam nesse momento assim, crucial, ao mesmo tempo que a conquista está ali, perto, mas ela ainda não era palpável. Então qualquer coisa poderia levar a alegria embora. Qualquer coisa poderia levar a alegria deles embora, mas eles decidiram, agora vamos aproveitar que esse povo está chegando, está voltando, é uma nova geração, e vamos ler a lei, para que eles façam certo. E irmãos, o que destaca aqui na leitura do capítulo 8, é que depois que a lei, que foi lida claramente, ao mesmo tempo que era lida, ela era explicada. Sabe que pela tradição eles deveriam, os patriarcas pelo menos, diriam para eles: não era para você fazer assim, hein? Porque eles liam e explicavam. E a tradição dizia, por ser sagrada, a lei tinha que ser lida reverentemente e todo mundo, mão para trás. Lembra na escola? Quando eu tinha na escola culto à bandeira, os professores já diziam, mão para trás. A gente tinha que cantar assim, Mas aqui eles fizeram diferente, eles explicavam, porque eles não queriam que tivesse dúvida do que Deus queria fazer no meio deles. É isso que Deus está fazendo nessa noite. Ele não quer que nós tenhamos dúvidas de que Ele quer a nossa alegria, Ele quer que sejamos alegres, Ele quer que nós sintamos alegria, e mesmo a alegria na dor. Ai, pastor, já eu chego lá. Mesmo alegria na dor, porque a nossa alegria não está baseada no exterior, a nossa alegria está no Senhor. Aí o versículo 10 vem dizendo sobre festa: comam carnes, tomem as bebidas doces, enviem porções para quem não tem nada, vamos fazer uma festa. Aí vem o finalzinho: não vos entristeçais, como dizendo assim, acabou, já pecamos e nos arrependemos. Já pecamos, pagamos pelo pecado, aí nos arrependemos, mas ficamos com a consequência, cidade destruída, agora estamos na reconstrução, não vamos nos entristecer, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Nós não temos que ter força para sermos alegres, nós precisamos da alegria para termos força. Não é uma frase de efeito não, tá gente? Está muito em moda aí, é uma frase de efeito. É uma questão para fixar. Tem gente que faz força para ser alegre, sendo que quando o Senhor é o dono da nossa vida, que nos controla, que nos dirige, é diferente. Glória a Deus por isso. Porque Ele nos dá força e aí somos alegres. Por isso que a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria vem dEle, é um produto dEle, que você recebe no pacote da salvação. E eu vou chegar já no texto, por isso que Davi se desespera diante do pecado dele e diz uma coisa para Deus: não deixe ser roubada a minha alegria. Não deixe que a alegria da salvação acabe. Ele só teve essa preocupação. Ele estava disposto a ser penalizado, porque ele errou, porque ele pecou. Ele era um rei, e ele poderia pensar na sua reputação primeiramente. Será que vai espalhar, Natan? Tem jeito de não colocar no Instagram? Tem jeito de não falar para a rede de TV que o rei errou com a mulher de Urias? Não, ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou diante da realidade do pecado, se ele iria perder a alegria da salvação. Por isso que quando temos a convicção, a certeza da salvação, nada pode roubar nossa alegria. Nada é muito, né, pastor? Mas para Deus, nada não é impossível. Ele faz todas as coisas. Nós estamos num tempo, e a realidade dos nossos dias é exatamente essa. Nós estamos vivendo um tempo, a nossa vida real é de pessoas cansadas, ansiosas, sobrecarregadas e emocionalmente nervosas e esgotadas.
Você está passando na internet lá, você nem quer ver isso. Mas de repente você joga a tela para cima, é uma briga de trânsito. O cara com tijolo. Tijolo eu estou amenizando. Todo mundo está assim. Alegria é uma coisa escassa nos nossos dias. É algo que parece que está entrando em extinção. Todo mundo armado, todo mundo bravo, todo mundo cansado, ansioso, sobrecarregado, como eu já disse. E em consequência disso, emocionalmente nervosas e também esgotadas. E nunca se falou tanto como falamos nos nossos dias sobre tristeza, sobre ansiedade e sobre a depressão. Quantas pessoas tirando sua própria vida. E nós estamos felizes, porque dentro da colheita de ontem, eu recebi a notícia, uma eu recebi lá, depois eu recebi outra. 2 adolescentes saíram de lá ontem declarando: eu não vou mais tirar a minha vida. Uma delas tinha marcado para fazer isso essa semana. Então, é porque, irmãos, as pessoas estão brincando com esse mundo. Esse mundo, a coisa que ele mais sabe fazer é usar as pessoas. E quando eu estou falando esse mundo, tem a ver também com os seus relacionamentos. Cuidado com quem você anda. Porque depois que você é assaltado por esse mundo, você é jogado à beira do caminho, como aquele homem que foi assaltado na parábola do bom samaritano, que Jesus conta, e ele ficou jogado à beira do caminho. Depois que os relacionamentos errados te usam, depois que as pessoas erradas te usam, depois que pensamentos errados que nós mesmos afloramos e deixamos, nós nutrimos e deixamos aflorar, te usam, você fica como um bagaço jogado à beira do caminho. E é por isso que a alegria está indo embora. É por isso que nós não estamos vendo mais tantas pessoas alegres. Sabe por que as pessoas estão se alegrando agora? Com o saudosismo. Mas tem um outro nome além de saudosismo. Quando a gente fala de coisa antiga, como é que chama? Nostalgia. Agora está aparecendo assim, fotos na internet de corcel verde, parado na frente de uma casa, de portãozinho baixo, e as pessoas escrevem embaixo: ai, que saudade. Não deram valor. Não deram valor no simples. Tem uma pessoa da nossa igreja que trabalha num condomínio de alto padrão. E ele disse assim, tem uns amigos do Flávio aqui que faz isso. Ele falou que é raro o dia que a polícia não vai lá buscar um dentro do condomínio, fazendo coisa errada. E a gente achando até aqui. Mas é porque as pessoas perderam os valores. E em busca de uma alegria passageira, porque tudo no mundo é passageiro. Tudo deste mundo é passageiro. As pessoas estão se comprometendo. E alguns estão sendo presos, outros estão perdendo a sua própria vida atrás de uma alegria que Deus tem para dar ao homem gratuitamente. E já foi paga, essa alegria já foi paga. Foi paga por Jesus. Hoje as pessoas de modo geral estão tentando encontrar alegria somente em coisas externas. Então eu estou alegre porque eu tenho casa boa, estou alegre porque eu tenho carro, estou alegre porque a minha saúde está em ordem. Não é que é errado ter essas coisas e muito menos que a gente tem que estar doente. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que as pessoas só se pautam no exterior. Mas como tudo que eu falo do exterior é frágil, são circunstâncias frágeis e o dinheiro está no topo. E a coisa mais fácil de se perder hoje em dia, irmãos e irmãs, é o tal do dinheiro. Ninguém mais está instável. Não, ninguém mais está estável. Ninguém mais pode quase dizer: eu estou com estabilidade.
Hoje tem uma pessoa que tem um contrato bom, amanhã o contrato é desfeito, está trabalhando registrado, amanhã está desempregado. Então, se a gente olhar para as coisas exteriores e deixar que elas coordenem a nossa vida, nós não seremos alegres. Nós não teremos alegria, porque tudo que é nos oferecido e que tem a ver com esse mundo, e o dinheiro, vou repetir, está no topo da busca das pessoas hoje por alegria, é ter dinheiro. A alegria é ter dinheiro. As pessoas estão colocando a sua alegria na dependência de circunstâncias frágeis, e estas nunca sustentarão a nossa vida, porque tudo no mundo é temporário. A alegria do mundo depende do que acontece fora, e por isso acaba tão rápido. Uma conquista, ela gera alegria, não é verdade? Olha, eu tinha uns negócios comigo. Uma vez, eu precisava de um dinheiro para acabar minha casa, e eu consegui um empréstimo no banco. Eu fiquei tão alegre com aquele empréstimo, que a primeira coisa que eu fiz com o empréstimo foi ir na churrascaria. Tão alegre que eu fiquei. Não, deu para pagar a conta, mas eu estou dizendo assim, está vendo como que a gente é meio doido assim? A nossa alegria é pautada em cada coisa, não é? Aí eu fiquei tão alegre com o empréstimo que eu ia pagar, que eu fui na churrascaria com o empréstimo. Vamos comemorar que o empréstimo deu certo. Então, as pessoas, elas estão fazendo assim, ó, uma conquista gera alegria, e a gente faz até coisa que não precisa, né? Com essa alegria toda, mas logo vai passando, porque o homem, ele é sedento por novas conquistas. Deus me abençoou, acabei de comprar um carrinho 2015. Muitos no meu lugar, aliás, muitos no meu lugar não, um colega meu, um colega de ministério, falou para mim, fiquei feliz pela sua aquisição, pena que não é um carro zero. Eu falei, mas que cara, rapaz, quase que eu falei o que Jesus falou para Pedro e para ele, sai para lá, Satanás, porque eu acabei de adquirir, eu estava alegre. Ele falou assim, mas não é zero. Então veja bem, quando o homem conquista algo, ele fica alegre. Sim, está comigo aqui, entenderam até aqui? Mas ele necessita de novas conquistas, e é por isso que, se nós não prestarmos atenção, esta sede por conquista, e uma atrás da outra, e novas conquistas, e mais conquistas, vai nos fazer perder o caminho. Minha esposa era uma costureira, e eu falava toda vez para ela, Margarete, esse lugar aqui é fedido. Ela falava assim, então, você não gosta de vir aqui, né? Eu não gosto, mas se ela tem alguma coisa, essa mulher, que ela tem fila, ó, eu estou levando uma roupa que ela só vai me entregar daqui 20 dias, de tanta coisa que ela tem, tanto trabalho que ela tem. Aí eu fiquei pensando, muitas pessoas nessa onda de conquista já mandariam o quê? Um ateliê lá na frente, com vidro, não sei de que jeito, e ela não. E na simplicidade, o que ela precisava era o quê? De cliente, né? Ela tinha. Então, vamos tomar cuidado, porque é assim, ó, nenhum extremo é bom. Ah, então para eu ser alegre eu não vou fazer mais nada. Aí vai deixar a casa cair, telhado, sai voando, você não coloca outro, e deixa a casa depredando, o carro não arruma mais. Não, não é isso que eu estou pregando. Mas cuidado com o extremo também, de gerar, em nome da alegria, conquista em cima de conquista, e sede por conquista, e mais, ser sedento naquilo que é externo, sendo que nós já temos a alegria habitando no nosso coração, porque a verdadeira alegria vem de Jesus. E qual é o segredo para sermos alegres? Permanecermos na videira, porque lá em João capítulo 15, versículo 11, que é o texto da videira verdadeira, em que Jesus se apresenta a videira verdadeira, no versículo 11 ele fala, olha, eu disse tudo isto para vocês, eu falei tudo isso até agora, para que a minha alegria
permaneça em vós. Jesus, ele se preocupa com a nossa alegria. Então, permanecendo nele, seremos alegres. Enquanto o mundo está buscando as coisas lá fora, ou o que vem de fora, o que é fabricado. Um carro gera alegria? Gera, fabricado, né? Enquanto as pessoas estão buscando somente a alegria naquilo que é emocional, nós temos que aprender com a palavra de Deus de que a alegria, ela não é externa ou não depende do externo, porque a alegria, ela permanece. E o Senhor habita em nós, e logo a alegria vem nesse combo, nesse pacote abençoado, em que Neemias 8:10 confirma que a alegria do Senhor é a vossa força. Então eu posso declarar nos dias de hoje, é a nossa força. E a alegria de Jesus não é qualquer uma, né? É a alegria de Jesus em nós. Eu tenho uma ilustração que eu gosto de usar sobre questões assim. A alegria cabe muito bem nessa ilustração. Pensa comigo, quem busca a alegria externa é como a pessoa que busca em um reservatório. Porque a alegria externa, ela acaba. Se você tiver um reservatório de água na sua casa, mas você não repor a água, o que vai acontecer com aquele reservatório? Vai secar? Então tá. Então a alegria externa é um reservatório. A alegria de Jesus, a alegria do Senhor é uma fonte. Aí a fonte não acaba. E pelo contrário, é novidade de vida. Todo dia algo diferente, algo novo que a gente vive aos pés de Jesus. Então, pensando na alegria como a água, ela não pode estar num reservatório, ela não pode ser somente externa, ela precisa estar ligada a uma fonte que continua jorrando, que continua jorrando para sempre. Você, nós que estamos aqui nessa noite, não precisamos procurar a alegria, porque a alegria, esta fonte, ela está em nós e o Senhor Jesus habita em nós. A alegria do Senhor é a nossa força, com certeza, porque Ele, como eu falei no início da mensagem, eu quero repetir isso para você. Nós não estamos buscando a alegria para ter força. Nós já temos a força do Senhor para sermos alegres. Lá no Salmo 137, nós vemos o relato do povo de Deus no cativeiro da Babilônia. E eles estavam assentados na beira do rio, e lá a narrativa bíblica conta que os seus opressores diziam assim para eles: por que vocês não cantam os hinos de Sião? Por que vocês não tocam? E eles então respondem. Está registrado na Bíblia, é um livro poético, não sei se foi poeticamente para registrar, ou se eles falaram de fato aos seus opressores. Mas eles responderam assim: como cantaremos se não estamos na nossa cidade? Como poderemos cantar fora de Jerusalém? Porque a alegria deles estava condicionada ao lugar, a estar em Jerusalém, e eles não estavam. E ainda eles fazem uma outra poesia: Jerusalém, que seque os meus lábios, que a minha língua cole no céu da boca se eu me esquecer de ti. Olha que amor. E eles estavam tristes, porque não estavam morando lá, eles estavam no cativeiro. Meus irmãos, e a conquista, a gente vê aqui, a alegria do Senhor é a vossa força, quando eles já estavam ali, no momento da reconstrução, dos muros, do templo e etc. Mas eu quero que você pense agora no outro lado. Aqueles estavam ligados à situação que eles estavam vivendo. Eu sei que não era fácil,
Era situação de prisão, cativeiro. Prisão ainda no contexto de hoje é tomar café, comer, beber, ter janta, ter sobremesa. Não, eles tinham que trabalhar para comer. Então eles estavam no cativeiro, eles eram escravos. Eu sei que a situação era difícil. E por isso eles então diziam: nós não conseguimos cantar. Nós estamos aqui presos, nós estamos aqui oprimidos. Mas, em Atos, no capítulo 16, e exatamente lá no versículo 25, nós temos o relato de Paulo e Silas na prisão. E Paulo e Silas na prisão fizeram o quê? Aqui nós temos uma das cenas mais marcantes sobre a alegria em meio à dor. Eles presos estavam fazendo o quê? Louvando ao Senhor. E os outros presos estavam escutando. Agora, nos nossos dias, nós não estamos como o povo de Israel no cativeiro, nós não estamos como Paulo e Silas presos, mas mesmo assim, em meio à dor, cantaram, louvaram, foram demonstrar a sua alegria no Senhor. Isso que é entender o que é a força do Senhor em nós. E quantas vezes nós deixamos a alegria ir embora? Não tem ninguém preso aqui, não tem ninguém acamado, tanto que você está aqui hoje, porque você não está acamado, né? Irmãos, quantas pessoas vão tentar resgatar princípios e valores só depois que cai num leito? A hora que eu sair daqui, eu serei o maior evangelista. Eu serei um melhor servo. Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou demonstrar o teu poder na minha vida, e alegremente eu vou falar do Senhor. Por que você não fala alegremente agora? Que você não está preso, que você não está acamado. Eu quero que você... Eu poderia surfar aqui nesse negócio de alegria, igual muitos por aí, só enchendo a bola. Mas eu quero mostrar para você, primeiramente, que tem alegria falsa. Tem alegria, tem busca de alegria com foco errado, distorcido e até antibíblico. Mas tem a alegria verdadeira. Essa alegria é Jesus. E não depende do que nós estamos passando. Em meio à dor, nós podemos nos alegrar. Em meio à dor, eu preguei no primeiro culto, e tinha uma pessoa nesse culto, com máscara, e ela está enfrentando um momento muito difícil na vida dela, e ela cantou a música tão alto de onde ela estava, que quando terminou o culto eu cheguei e falei: irmã, eu vi o seu contralto lá da frente. Como, pastor? Eu estava de máscara. Eu falei: a sua alegria. Foi a sua alegria. Eu estou saindo alegre daqui mesmo, que eu sei que Deus vai fazer. Eu já sei do que Deus vai fazer. É só um tempo. É só uma esperinha. Deus vai fazer. Como Ele vai fazer na sua vida também. Como Ele vai fazer na minha vida. Romanos, capítulo 8, versículo 38 a 39, fala sobre essa questão de que o amor, de que nada pode nos separar do amor de Deus. Isso aqui é uma prova de que quem é salvo tem a garantia de que nada vai te separar do amor de Deus. E por causa do amor que Ele tem por nós, que aliás Ele nos amou primeiro, foi a pregação da Páscoa, Ele resgatará a alegria. E quem é salvo pode clamar, conforme o salmista fez lá em Salmo 51, que lá no versículo 12, ao enxergar a sua situação pecaminosa, o lamaçal que ele entrou, ele clamou assim ao Senhor: restitui-me a alegria da tua salvação. Se você tem convicção que é um salvo em Cristo Jesus, uma pessoa salva em Cristo Jesus, mas anda triste ultimamente, clama ao Senhor como Davi. Ele clamou no cenário do pecado, mas você pode clamar no cenário da dúvida, você pode clamar no cenário da incredulidade.
Não muda muita coisa, do pecado para a incredulidade, para a dúvida. Você clama no cenário que você está triste e clame: restitui-me a alegria da tua salvação. Se a sua alegria, se a minha alegria está em Jesus, a crise, a dor, o problema, o próprio inimigo das nossas almas não poderá roubar a nossa alegria. Irmãos, pensa que é fácil, né? Tem hora que a gente está em crise, acaba a crise, vem a dor, acaba a dor, vem outro problema. O inimigo está sempre ao derredor. Quando não vem crise, dor, problema e o inimigo ainda, de uma vez. Mas olha o que eu estou dizendo aqui para você, ouça isso. A nossa alegria não vem de fora. A nossa alegria não vem pautada no que eu vejo, no que eu apalpo, no que eu sinto de fora. Então entra questões físicas, materiais, emocionais aqui. Não é do que eu tenho de percepção de fora. A nossa alegria está aqui dentro. E essa alegria tem nome, é Jesus. E por isso agora a nossa alegria virá de dentro e vai irradiar. Não sei se você já ouviu isso alguma vez. Eu ouvi e fiquei muito feliz. Eu estava no meu trabalho e segunda-feira é um dia estranho, né, gente? O pessoal chega revoltado. Se você chega revoltado, você não gosta de trabalhar, viu? Você tem que parar com essas coisas. Chega legal, alegre. Por quê? Era uma empresa, uma metalúrgica, a gente trabalhava de segunda a sexta. Então sábado e domingo ninguém se via. E na segunda-feira era o relatório do final de semana. Nossa, Santa Maior, fui almoçar na casa do meu avô, deu briga, não sei o que, aconteceu aquilo. E minha vida é essa, sempre foi essa. Então eu chegava, que jeito? Alegre. Saia do culto aqui domingo, irradiante. Ia para minha casa, depois de comer um lanche, deu até rima, e dormia. No outro dia eu ia trabalhar, que jeito, gente? Alegre. Aí um dia uma pessoa incomodou com isso, se incomodou com isso, no bom sentido, claro. E disse assim para mim: você não tem problema, não? Eu falei: eu tenho. Porque você sempre está alegre, irmãos. Isso é um grande testemunho que você precisa dar. Eu falei: porque eu tenho Jesus. Tudo que vocês conversam aí, é bobeira. Sabe o que deu briga? Você está triste agora? Além de ser segunda, remonta, além de ser segunda, você ainda está triste. Porque você foi beber. Você foi em baile. Você foi atrás de julgo desigual. Nesse caso, uma pessoa até dita cristã. Mas eu vou vir com carinho aí. Eu falei: então, tá vendo? Julgo desigual. A nossa alegria está em Jesus. No Salmo 100, esse eu quero que você abra comigo. Vamos lá, por favor. No Salmo 100, no Salmo 100, versículos 4 a 5, nós vemos aqui uma conexão perfeita, onde a alegria está aqui sendo declarada no sentido de louvor e gratidão a Deus pela sua bondade. E isso faz toda a diferença, porque nós sabemos que Deus é bom. Ele sempre foi e Ele sempre será bom. E dessa forma, olha o que o salmista declara, é um salmo de ações de graças, e era um hino que eles cantavam ao ingressar no templo. Era um hino da abertura do culto. E diz assim a palavra, Salmo 100, versículos 4 e 5: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças
e bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então aqui é uma demonstração de que por causa da bondade de Deus, da sua misericórdia e da sua fidelidade, nós podemos entrar por suas portas com ações de graça. Como que a gente entra pelas portas com ações de graça? O que o salmista quer dizer com isso? Alegres. Alegres. E nós vamos cantar um cântico daqui a pouquinho que fala da bondade, da fidelidade do Senhor, da misericórdia de Deus. E não está falando de alegria, mas nós vamos cantá-lo alegres. Quero que você feche seus olhos um pouquinho. E eu já estou terminando. Eu quero que você feche seus olhos um pouquinho só. Eu não sei se aqui no nosso meio tem alguém que ainda não tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Porque se Jesus ainda não habita em você, você nunca experimentou, nunca experimentará a verdadeira alegria. Porque a alegria verdadeira, assim como Ele é a videira verdadeira, a alegria verdadeira só existe em Cristo. E eu quero te dar uma oportunidade. Se você entendeu essa palavra, que para ser alegre, e de fato é a verdade, você precisa de Jesus, e você quiser entregar sua vida a Ele hoje, levante uma de suas mãos aí onde você está, que eu quero orar por você. Amém.